a gestão do governo contra a pandemia, o coronavírus. A CPI preocupa o governo? O governo tem medo dessa comissão? Primeiro, o governo não tem nenhum temor. Segundo, quem idealizou a CPI achava, porque não tem informações, de que o governo teria algum problema, alguma coisa para esconder. Então, nós não temos absolutamente nenhum temor. Se o STF não tivesse tirado do presidente a condição do presidente poder fazer a gestão do enfrentamento da pandemia, nós não teríamos os reizinhos nas cidades, nós não teríamos os imperadores dos estados, que hoje batem em cidadão e cidadã de bem, que prendem pessoas que querem trabalhar, que retiram o direito dessas pessoas de poderem levar o pão para casa para alimentar os seus filhos. Primeiro, não há falhas do governo federal. Segundo, o governo federal, o presidente, foi o primeiro líder mundial em março do ano passado que falou em equilíbrio, ou seja, cuidar da saúde sim, mas cuidar também da saúde econômica das famílias. E dinheiro não faltou. Tanto é que já tem 5 operações da Polícia Federal em vários estados e várias capitais brasileiras. Por quê? Por mau uso do dinheiro mandado pelo governo federal. Quem é que executou isso? Ou foram governadores, ou foram seus auxiliares, ou foram prefeitos e seus auxiliares. Todos os estados e todos os municípios pagaram pela primeira vez na última década o 13º em dia. Por quê? Porque o governo federal mandou recursos. Hoje o Brasil já é o 5º país em vacinação absoluta no mundo e entrará no seleto clube dos países que fabricarão a vacina do Covid. E esse é um governo que tem humildade, trabalha e se preocupa em atender o cidadão que está lá na rua. E não uma bolha e uma parcela da imprensa brasileira que lamentavelmente é conhecido como extrema imprensa, que só tem um objetivo e não estão preocupados com vidas, estão preocupados em destruir a presidência do Jair Bolsonaro. Só isso que interessa para eles. Mas a gente tem fé, a gente tem Deus no coração, humildade, couro duro, e a gente não vai perder essa batalha, não. O que o governo vai fazer para estancar essa sangria de mortos diária que nós contamos todo final de tarde por aqui e para oferecer assistência adequada, ministro, às pessoas que estão desacordadas nos hospitais e precisam ser entubadas e para isso precisam ser sedadas, para que não precisem ser amarradas às camas, por exemplo? Bom, primeiro é muito importante lembrar que, e eu espero, né, que nessa afirmação que tu fazes, tu não queira construir a ilação de que a responsável de 400 mil mortes é do presidente Bolsonaro, né? O senhor está me perguntando? Não, estou fazendo ilação. A responsabilidade é de um vírus. Sim. Não, eu estou dizendo. Não. Por quê? Então eu respondo ao senhor, ministro. Que se distribuiu pelo mundo todo. Vamos lá, para ver os países que têm população como a nossa e a proporção de óbitos. Quando a gente faz a correlação para ver se o sistema de saúde é eficiente ou não... Sobre qualquer métrica não é sobre qualquer métrica, não. Sobre qualquer métrica que se faça, não é sobre qualquer métrica, não. Ministro, o Brasil é hoje o país em que mais se morre por Covid. É disso que a gente está tratando. Se a culpa é de A ou B, a gente vai ter de discutir. Não é verdade o que o senhor está dizendo. O senhor está mentindo. O senhor está mentindo. O senhor está mentindo. Olha, ministro, e eu lhe afirmo e lhe provo. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Há uma planilha feita mundialmente da relação entre população e mortos por milhão. É aí que tu medes a eficiência do país. O Brasil é o 19º. Mas o 19º é uma péssima condição também, né? Se São Paulo fosse o país, estaria entre o 6º ou 7º lugar, ou 8º lugar. É uma coisa mais ou menos assim. Mas São Paulo então, não é um país, né, ministro? Para colocar os pingos nos is. Isso eu quero eu sei, mas é que quando serve, quando não serve, não serve. Só completar, então vamos voltar ministro. Aqui a nossa conversa. Não, só completar, ministro. Eu quero dizer o seguinte, São Paulo não é um país, portanto nós não podemos extrair as mortes que ocorrem em São Paulo da média nacional. E eu não estou aqui embutindo ou atribuindo culpa a ninguém. Quem vai decidir se alguém teve culpa ou não nesse processo todo é a CPI, é o Tribunal de Contas da União, é a Polícia Federal. Eu não tenho informação. Não, senhor, o senhor está errado. Não é nenhuma CPI, não é Polícia Federal, não é a imprensa brasileira.
Quem define se a conduta foi adequada ou não se chama o cidadão e a cidadã brasileira. Sim, sem dúvida alguma. O que eu estou dizendo para o senhor, ministro... que a imprensa brasileira tem, esta arrogância que a imprensa brasileira tem de saber que é dona da verdade, que só ela tem a verdade, que só ela usa a ciência, é a que levou a uma bolha política no Brasil, aí, em vez de unir o Brasil, dividir o Brasil. Esse é o fato. Ah, é? Então eu vou lhe afirmar, o Brasil reconhecidamente tem hoje, é o país, um dos países que mais cura no mundo. Por que o senhor tem que olhar pelo lado ruim? É porque o país que tem mais contaminado, né, ministro? No planeta. É porque é o país que tem mais contaminado também, né? Sim, mas contamina mais cura, meu amigo, contamina mais cura. O senhor quer que eu lhe traga o desempenho da Itália, da França, da Espanha, do Canadá e dos Estados Unidos? Eu estou falando de países pequenos, que não tem capacidade econômica, que não tem capacidade tecnológica? Não. Eu estou falando de países que são muito mais avançados que o nosso. O nosso tem melhor desempenho no tratamento de Covid, tem menos morte por milhão do que esses países todos. Então, o Brasil luta contra uma doença que todo mundo desconhece. O Brasil, em um ano de enfrentamento à doença, já tem laboratório brasileiro fazendo vacina, porque o Ministério da Ciência e Tecnologia financiou a pesquisa. Quem é que tomou essa decisão? O governo do presidente Bolsonaro. Quando o Brasil estiver exportando vacina, o que os senhores vão dizer? Quando nós tivermos com a tecnologia o trabalho dos brasileiros, pela decisão do presidente Bolsonaro, salvando vidas no Equador, salvando vidas na Bolívia, salvando vidas na Colômbia, vão dizer o quê? Que nós fizemos errado? Nós vamos exportar vacina, ministro. O que eu estou pedindo qual é a sua expectativa, ministro, para a gente exportar vacina? Porque por enquanto não tem para a gente aqui. Quando é que o senhor acha que vai dar para exportar? O Brasil tem 530 milhões de vacinas contratadas. Nesta semana, amanhã, a Fiocruz entrega 5 milhões de doses. A Fiocruz está produzindo em torno de 1 milhão de vacinas por dia. Quantos países do mundo fazem isso? Me mostre, me dê a lista, por favor. Pegue um país, tirando os Estados Unidos, na América toda, que esteja fazendo o que o Brasil está fazendo hoje. Por favor, me dê um país. A Argentina está fazendo isso? Não. Colômbia está fazendo isso? Não. Peru está fazendo isso? Não. Bolívia está fazendo isso? Não. México faz isso? Não. Canadá faz isso? Não. Por favor, um pouco de correção na análise. Porque senão, essa coisa ideológica vem à flor da pele muito rapidamente. Eu tenho a obrigação de ser assim, de ser intenso, de defender um presidente que é honesto, de defender um presidente que é apaixonado pelo seu país, de defender um governo que se esforça cotidianamente para atender bem a população brasileira. A maioria absoluta, e eu não quero incluir a CNN nisso porque eu respeito o trabalho que vocês fazem, mas uma grande parte da imprensa brasileira dá força para governador e prefeito, que manda a guarda municipal, que manda a polícia militar bater em cidadão, que está vendendo bala na rua, que está tentando sobreviver, que está tentando levar um pão para sua casa. Isso é muito fácil para quem tem o salário garantido no fim do mês. O presidente sai e vai, eu tive com ele. Entramos aqui no Chaparral, em Brasília, que é uma das áreas mais violentas. Ele entrou sozinho. Dizia, presidente, onde é que nós vamos entrar? Vamos naquela casa ali. Batia na porta e pedia licença para entrar. E como é que o povo recebe o presidente? De braços abertos. O povo sabe que o presidente se preocupa com o povo brasileiro. Isso é real, isso não é um fake news. Isso não é o João Santana, isso não é o Duda Mendonça, como fez com aquele que enganou os brasileiros durante muito tempo. Nós temos hoje um presidente que é de carne e osso, que sente o problema do povo brasileiro e o povo brasileiro está identificado com ele. O desespero da bolha, da elite, é que hoje tem um presidente que o povo compreende e ele compreende o povo. Esse é o desespero. Mas não tem problema, nós estamos prontos para qualquer debate e eu vou estar sempre pronto para atender a CNN para a gente seguir debatendo.